Bom, agora a gente vai tocar música barroca. É, eu vou começar com a partita 3 de Bach, em Mi maior. Bom, falar de Bach é um pouco assim, para nós músicos, né, e violinistas, então, Bach é um divisor de águas assim para a gente. O violino, né, no período barroco, ele ganhou um alcance como instrumento, né? Nessa época, antes desse período, os instrumentos ainda estavam se definindo, né, como forma, como sonoridade, não se tinha muito mais opções, muitos tamanhos de instrumentos, muitas coisas diferentes em cada região da Europa, e não só na Europa, no Oriente. Então, lá em torno de perto de 1500, né, 1400 e alguma coisa, o violino chegou nesse formato, assim, né, digamos. E assim ele ficou desde então, nunca mais ele mudou, assim, a construção, né, a parte de madeira. O que mudou no instrumento foram os acessórios, o material da corda, né, que antes era de tripa e agora não mais. Tamanho do arco, isso tudo foi se modificando, mas essa estrutura, né, e os violinos, inclusive, mais famosos e mais caros do mundo são, enfim, de 1600, 1700, e Stradivarius, né, esses autores tão famosos que construíram esses instrumentos, foram todos dessa mesma época, né, Renascimento, Barroco ali. Então, essa fase para o violino, ela é definitiva, assim, o violino ganha um status e ganha um repertório gigantesco, né? Acho que o mais importante, depois do Barroco, nada se igualou ao repertório em termos de quantidade, né, de volume de obras escritas para violino, né? Bach foi um compositor que dedicou a sua vida ao trabalho, digamos assim, sacerdotal, né, dentro da igreja. Foi um organista, improvisador, professor, e grande compositor, esse gênio, né, da composição, apesar de que na época dele ele era mais conhecido como o grande improvisador desse instrumento aí que vocês estão vendo, que é o cravo. E a fama dele corria, né, como improvisador. As pessoas tentavam ver ele improvisar alguma coisa, né, viajavam às vezes. Mas ele foi um cara muito simples, né? A vida dele foi muito simples, muito simples. Ele padeceu assim bastante, né? Até porque tinha muitos filhos para sustentar também. Uma vida muito normal, assim, né? Muito de trabalhador comum e muito exigido, né, dos seus superiores, porque ele trabalhava em igrejas e a cada domingo ele tinha que apresentar uma nova cantata para ser cantada, para ser executada no domingo. E por isso foram mais de 1000 cantatas, e as cantatas eram obras, né, do tamanho de uma missa de 1 hora e tanto, né? Então, se imagina cada semana escrever uma obra dessa para orquestra, coro, solista, né, copiar tudo à mão, porque não tinha nada, não tinha recurso nenhum. Então, era uma vida muito, muito, muito pesada, assim, né? Tem várias histórias, assim, e às vezes assim tinha os caprichosos, assim, os reis, as pessoas do alto escalão, e falavam assim: eu quero conhecer Bach, quero que ele venha aqui no meu palácio. Então, assim, Bach ia andando, viajava 300 quilômetros, porque recebeu uma carta e o príncipe queria conhecer ele. Então, ele ia improvisar para o príncipe, quer dizer, enfim, né? Aquelas coisas. Mas ele viajava 10 dias assim, para conhecer o príncipe, chegava lá, porque o príncipe gostava de música, então queria ouvir.
Então, assim, e depois se mudou, teve problemas, né, no trabalho, então mudou de cidade. Não foi fácil, assim, né? E muito curioso, porque o reconhecimento dele como compositor, ele só veio muito tempo depois, né? Inclusive com as obras já todas perdidas aí pelo mundo, né? As folhas de papel. Tem a história famosa que é verídica, né? Que foi encontrado os manuscritos de Bach embalando peixe na feira, né? 100 anos depois, sei lá o quê. Nossa. E é verdade, né? E muita coisa se perdeu mesmo nessa história, né? As suítes para violoncelo, elas foram achadas, que o Jonathan acabou de tocar o prelúdio da primeira suíte, elas foram achadas. Quem tocou a primeira vez foi Pablo Casals, agora, século XX. Agora. Estava perdido em alguma coisa aí entre papéis. E Mendelssohn, né, foi um dos grandes responsáveis pelo resgate aí de Bach como compositor, né? Mendelssohn, já no período romântico, ele foi um cara que foi muito, muito importante para a recuperação do acervo, né, do material de Bach, porque foi tudo catalogado, começou a se catalogar, Mendelssohn começou a estudar aquela música, e, a partir de então, ele, né, graças a Deus, teve a obra dele aí recuperada e tocada, e é um compositor que fez toda essa transição, né, de uma música que estava ainda um pouco indefinida, um pouco sem forma, um pouco sem... ainda estava muito solta, e Bach, ele estabelece tudo, né? Ele fala, não, é isso aqui, agora vocês continuem daqui, porque é aqui que tem que ser. Então, ele estabelece, né, toda essa parte de tons, tem o livro famoso que Denis toca aí no cravo, que é o Cravo Bem Temperado, né, que foi um livro também super importante para a música, porque aí ele define todas as tonalidades maiores e menores e tudo, coisas que ainda não se tinha o costume de fazer. E Bach, para violino solo, agora falando um pouco do violino, ele tem esse livro, que são 6 peças, né, 6 sonatas e partitas, são 3 partitas e 3 sonatas para violino solo. E costumo dizer que é como se fosse uma bíblia assim, para o violino, né, esse livro, porque tem tudo aqui, tudo que o violinista pode querer tocar no violino, Bach já colocou aqui, isso vai lá atrás. Lógico, depois tem todo um desenvolvimento da linguagem do instrumento, da parte toda sonora do instrumento, que mudou demais de lá para cá, né? Mudou muito. Mas, em termos de recursos técnicos, ele explora tudo assim, aqui, né? Eram poucos os momentos que ele podia compor esse tipo de música, mais camerística, né, sonatas e tal, porque ele estava sempre realmente muito dedicado à parte composicional da capela, né, a parte toda do ofício dele. Mas essa é uma joia, né, uma obra-prima, assim como as suítes para cello que o Jonathan tocou, e assim como as peças para cravo, que são, enfim, né, um repertório incrível. E eu vou tocar a partita 3. A partita, ela é um conjunto de danças, né, esse nome. O prelúdio, que é o primeiro movimento, assim como o Jonathan tocou o primeiro movimento da suíte, que suíte também é um conjunto de danças. A partita é um conjunto de danças também, né, danças estilizadas, não que tenha sido feito para alguém dançar imediatamente, mas ele pegou elementos das danças da época para construir as partitas. O prelúdio é o único que não é dança. O prelúdio é um prelúdio. O prelúdio é tipo, vou introduzir a tonalidade, vou introduzir a obra a partir de um prelúdio. Então, o prelúdio não é um movimento de dança. Mas os movimentos seguintes, que são a lourd, é uma dança, gavotte en rondeau, né, gavotte em roda, né, é uma dança. A gente tem 2 minuetos, minueto 1 e 2, a bourrée e a giga. Então, todas essas danças, né, muito características desse período barroco. Então, eu vou tocar agora a partita 3, em Mi maior. A gente comentando em dança também, a
gente montou o Bar e a Dança aqui, né, em 2019. A gente fez esse com coreografia de Alex Neural, e a gente montou esse espetáculo que a gente também pretende remontar ele, né, o Bar e a Dança. Foi um espetáculo lindíssimo, um espetáculo com uma qualidade musical e artística muito, muito legal. Ele está disponível no YouTube também, no YouTube da Camerata SESI. E lá conta, no início desse vídeo, conta um pouco da história de Bach. Lá também, assim como a Gabi quase que elucidou toda a história de Bach, e a gente tem essa referência também com Bach. A Gabi falou em Mendelssohn também, que é a obra que a gente fez com o Cláudio Cruz, né, que a gente estava comentando um pouco antes sobre essas obras. E a gente tem ainda, para quem está chegando agora, quem acordou agora e está começando a acompanhar a gente tem ainda as 4 estações de Vivaldi, acho que 9 horas, né, Gabi? 10 horas, a gente tem as 4 estações. A gente tem uma programação ainda até às 19 horas da noite. 24 horas de live. A gente já está completando nossas 12 horas, estamos na metade do caminho. E, ok? Aqui? Então, vamos lá. Com vocês, Gabriela Queiroz e, onde está ele? E Denis, daqui a pouco.
Então, agora eu terminei aqui a partita e o Denis está se posicionando ali para a gente fazer uma sonata de Handel agora. Fá maior. Vou beber um golinho de água aqui, já vem falar de Deus. Marcelo, está aí? Não, está aqui. Não, Marcelo, vamos bater um papo aqui rapidinho? Falar um pouco sobre o instrumento, enquanto o Gabi toma uma água. Nossa, acordar com essa obra. Parabéns, Gabi. Lindo, lindo. Quem está acordando agora e entrou no YouTube e pegou de cara essa obra. Nossa, Então, né? Nossa, Então, podia nascer feliz. temos aqui o cravo. O SESI tem um cravo, nós temos um cravo um pouco menor do que esse aqui, mas a gente vai trabalhar com esse aqui hoje e vamos falar um pouquinho dele. Esse é um instrumento que pertence à trupe barroca e é um grupo aqui do Espírito Santo que trabalha com instrumentos de época, com música antiga. E o Washington, que esse instrumento é dele, ele deixou comigo, porque eu toco nesse grupo, então o instrumento parado estraga, né? Ele ficou comigo, verdade. eu fico estudando nele e tal, e eu tomo conta dele. Teve uma exposição há pouco tempo até, Sim, né? Solar Monjardim. No Solar Bom Jardim. Isso. A gente o Washington conversou comigo para a gente Fazer aqui? refazer essa exposição aqui no nosso Centro Cultural, né? Sim, ele tem violinos, tem violas, violoncelos, flautas, outros instrumentos de corda, e é bem interessante. Esse cravo é uma cópia de um cravo de 1722. É alemão, mas ele é moderno, é uma cópia, né? Feito pelo Abel Vargas no ano de 2016. Ele veio totalmente na madeira, assim, e um artista chamado Leonardo Serra, eu esqueci o sobrenome dele, mas eu vou lembrar, eu vou pegar depois ali. Mas o Leonardo fez essa pintura. Aqui, eu acho que se aproximar um pouco dá para ver, é a Baía de Vitória. Tem um convento aqui. Só com o convento, né? Isso, O nosso cravo, inclusive, ele está só na madeira, né? Isso, daqui, tá só na madeira, assim, e essa pintura, aí o dono faz do jeito que quer. Aqui o convento, e mais para Calda tem a Bahia toda. Aqui seria Vila Velha, aqui seria a terceira ponte aqui, e lá no finalzinho a Vitória. A gente não tem. A única construção que aparece na imagem é o convento, né? Isso. A única construção. Nem a parte onde tem. Aqui dentro. Aqui seria a ponte, né? Seria a ponte. Essa visão aqui de cima seria a ponte. Aqui o Exército, onde é hoje, lá é Vitória, né? Centro de Vitória, Porto e tal. É bem interessante. Aqui dentro tem mais pinturas aqui, tem passarinhos, tal, flores, e não dá para ver porque a câmera não chega até aqui. E como eu falei, isso é uma cópia de um instrumento de 1722. Nessa época, o cravo já estava no auge, com todo o recurso A gente vê no piano hoje, a gente olha o cravo e fala, nossa, isso aqui era todo o recurso que tinha. É que o piano deixou o cravo para trás. Mas esse aqui é todo o recurso que um cravo naquela época teve, chegou. Tem 2 manuais, tem um teclado embaixo, tem um teclado em cima, ele pode ser acoplado e faz um som um pouco mais forte, porque o cravo ele não tem dinâmica. Então você toca de um jeito e, antes de falar disso, o piano, a tecla é acionada e o martelinho bate na corda, faz uma percussão. No cravo, não. Aperta a tecla e uma unha puxa a corda. Então, quando puxa, não tem dinâmica, é um som só. Aí tem o teclado de cima, que é mais suave um pouco, e tem o teclado de baixo, que é um pouco mais cheio. E pode acoplar os dois, e eu toco embaixo,
e fica um pouco mais forte. Mas eu toco embaixo, o fantasma toca em cima, porque o teclado de cima mexe. Então, e tem um outro recurso, eu não sei se vai estar afinado agora, eu afinei ontem, antes de começar, mas eu não vou usar esse recurso, é só mais uma oitava, fica mais agudo ainda. Eu posso fazer uma sequência aqui para ver o... Eu vou pegar o pedestal aqui para ti. Então, aqui, sem a oitava, só o teclado de baixo. Só o teclado de cima. Os dois teclados juntos. E com a oitava ainda. Tem um outro recurso ainda, que é no teclado de cima, que a gente pode fazer, que a gente pode abafar o som e fica parecendo um som de alaúde, uma coisa. Lindo, né? Olha, lindo. Que vamos usar nas estações. E assim vai. E quando a gente quiser o rock, que era da época, que é tudo misturado aqui. E esse é o nosso instrumento. É um maravilhoso instrumento, né? Um instrumento Tem várias cores, secular, mas com uma sonoridade impressionante. Sobre Uma beleza, a beleza do instrumento também, né? Tudo, o instrumento, o som e tudo mais. É uma coisa que a Gabi ela falou antes, que no período barroco o violino, as cordas, os instrumentos eram bem diferentes, porque não foi feito naquela época para tocar em grandes salas. Então, exemplo da flauta, naquela época era de madeira, de osso, uma coisa que tinha uma sonoridade muito mais aveludada para salas pequenas. Hoje, com uma sala gigantesca, aí a flauta evoluiu, é de metal, tem embocadura diferente, etc. e tal, para ter mais sonoridade. Então, hoje nós vamos apresentar a obra que é barroca, mas com uma afinação moderna. A nossa afinação hoje é em 440 ou 442, a frequência. Mas na época, tem tratados, instrumentos daquela época, que mostra que era um semitom abaixo. Então era afinado em 415 ou 417. Mas, assim, o cravo tem como a gente afinar ele mais baixo, tal. O violino é a mesma coisa. Só que as nossas cordas hoje, elas não respondem a essa afinação. Então teria que ser corda de tripa e tal. Mas hoje nós vamos apresentar com afinação em 440, não vai perder em nada. É só uma curiosidade que naquela época a afinação era um pouco mais baixa do que nós temos hoje, do que é a nossa afinação. Gabi, você já falou do compositor? Não falei ainda não. Sim. Vou botar o pedestal aqui, que eu deixo com vocês. Isso. Então, Handel, né, um outro compositor muito importante no período barroco, alemão, mas ele depois ganhou a cidadania inglesa, né, ele foi morar na Inglaterra, e ele foi um compositor que, diferentemente de Bach, ele teve sim um status muito grande para aquela época, para um compositor, né, ocupou os grandes posições e influenciou, né, toda uma cultura, né, na Inglaterra, a partir
da sua forma de composição. Outros compositores foram muito influenciados e a Inglaterra ganhou demais, né, com a ida de Handel para lá. E lá ele terminou os dias dele como, digamos assim, um cidadão inglês, né? E tem obras magníficas, assim, tanto na parte orquestral quanto na parte camerística, né? E essas sonatas para violino e cravo, né? O violino hoje vai ser violino e cravo, são sonatas que são iniciais, né? De uma fase inicial dele. Existem muitos estudos, né, Denis, sobre acerca dessas sonatas, assim, até que duvidam se a sonata é dele, se não é dele, né? Algumas que eles, por algum motivo, acreditam ter a possibilidade de ser de outro compositor. Mas fato é que são sonatas muito bonitas. E a gente vai apresentar a sonata em Fá maior. Ela tem uma estrutura de sonata daquela época, né, de 4 movimentos, sempre lento, rápido, lento, rápido. Então, o primeiro lento é o adágio, depois tem o allegro, na sequência o próximo lento é o largo e a gente termina com um outro allegro. Então, vamos fazer agora a sonata em Fá maior, opus 1, número 12. Então, com vocês, Gabriela Queiroz, Denis Serafim, Handel.
Bom, a gente finalizou a nossa pequena apresentação aqui de Bach e Handel. E acho que a próxima atração são os maravilhosos do Quarteto Brattia, que vão chegar aí daqui a pouquinho. A gente vai arrumar aqui, né, para eles. Gabi e Denis, parabéns, parabéns. Lindo concerto, muito obrigado, muito obrigado.